Tudo bem, queridos? Aqui hoje eu vou mostrar para vocês como você cria um chat GPT personalizado ou um assistente virtual. Vou falar aqui de algumas modalidades de IAs que a gente pode transformar o chat GPT, mas especificamente hoje eu vou falar só sobre o assistente virtual, tá bom? Fiz até uma breve apresentaçãozinha para contextualizar que a gente pode estar falando de 4 tipos de modalidade que muitos usuários e até desenvolvedores estão acabando utilizando o ChatGPT, tá bom? Então aqui, para quem não sabe, contextualizando, o ChatGPT é uma ferramenta que é uma inteligência artificial onde você envia várias requisições, perguntas, tarefas, e ele retorna para você aquilo que você pede. Se você nunca entrou, pesquise, dá uma entrada, vai dar uma mexida legal para você ver como é que funciona. É bem legal, ele cria imagens, agora está criando até mesmo arquivos para você que não tá por dentro aí. E vira e mexe ele está sendo atualizado e aprimorado cada vez mais. Então é uma ótima ferramenta aí que ficou no mercado e não vai sair tão cedo, E vai aqui da gente se adaptar e saber utilizar da forma certa e com expertise. E aqui, quando a gente fala de assistentes virtuais, os assistentes são nada mais nada menos do que a personalização do ChatGPT. Recentemente teve uma atualização da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, onde eles permitem os usuários personalizar os seus chats. E como é que funciona essa personalização? Basicamente, a inteligência artificial, o ChatGPT em si, ele faz uma busca na internet quando você envia uma pergunta para ele ou pede para ele fazer uma tarefa, até mesmo um texto. Ele vai lá e se baseia em uma pesquisa que ele faz na própria internet. E quando a gente fala de personalização, você insere os dados que ele vai pesquisar. Então, eu poderia muito bem criar um chat GPT personalizado falando que o maior presidente do mundo sou eu, Rafael Williams. Então é uma forma de você manipular a base de dados da sua própria inteligência artificial e fazer com que ela responda da forma que você queira. Aqui tem N oportunidades para a gente fazer até mesmo merchandising. Você consegue disponibilizar esse assistente virtual para terceiros utilizarem. Então é bem legal. Vou mostrar. Ela em si é a que eu vou falar hoje, vou mostrar para vocês como que a gente cria ela através do ChatGPT, tá bom? Em detalhes. Mas, fora isso, e nos próximos vídeos, e por isso que você deve se inscrever nesse canal, eu vou falar sobre os agentes de inteligência artificial, que é uma forma de você utilizar o ChatGPT também conectado com outras aplicações através de APIs. APIs é basicamente essa conexão de aplicativos, Então eu conecto o ChatGPT a um aplicativo terceiro, a outra ferramenta, e eu consigo utilizar. Só que essa forma de agente ela é mais complexa, eu vou aprofundar lá na frente, Você é uma versão paga também, você acaba pagando por pergunta e resposta, mas é uma quantia bem leve, se a gente pode falar. E fora isso, tem um quarto nível que é os enxames, Mas aí a gente teria que aprofundar um pouco nos agentes para vocês entenderem os enxames. Mas basicamente é um conjunto de chat GPTs que age ali juntos para fazer uma requisição. Então ele é muito mais poderoso, muito mais fomentado para você fazer mesmo uma requisição, ou até mesmo aqui eu conseguiria fazer ele analisar a minha tela e narrar o que eu estou fazendo agora ou o que eu estou falando. Então é bem legal. E lá pra frente eu vou mostrar um pouquinho deles, mas não perde, se inscreve nesse canal, acompanha a gente nas redes sociais para você saber um pouquinho mais, tá? E aqui vou entrar lá no ChatGPT, tá? Então aqui o ChatGPT, essa é a carinha dele, para quem não conhece, ele mais atualizado, Então vou entrar aqui no ChatGPT, esse é o ChatGPT, para quem não conhece, essa é a carinha dele, mais atualizadinho, E enfim, essa versão que eu estou proporcionando para vocês aqui de personalização, ela só funciona na versão paga do ChatGPT, tá? Então hoje em dia há uma versão pública dele, que é um modelo mais acessível, porém você tem um limite ali de requisições para fazer no dia. Tem alguns modelos aqui que eles disponibilizam, esse daqui, o 4
o 4.0, né? Algumas nomenclaturas aqui eles mudaram, mas vai depender do que você prefere. Você prefere celeridade na sua resposta ou você prefere uma resposta mais fomentada, porém vai ter uma demorinha ali para processar. A demora é mínima, tá? Quando a gente está falando desse tempo é questão de segundos. Mas quando você assina ele, você tem acesso a todas essas versões aí e, bom, você pode escolher, não tem limite de requisição, tá? Então, quando a gente está falando de ChatGPTs personalizados, essa é a loja que a OpenAI criou para que os seus usuários divulgassem os chats próprios, né, que eles criaram. Aqui a gente vê um que cria PDF, esse daqui já mexe com SQL, que é uma linguagem focada em banco de dados. Tem um aqui que cria logo, esse daqui é mais no Canva. Então, todas essas inteligências artificiais têm uma especificidade que basicamente ela foi treinada para isso, tá? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, esse parceiro esportivo focado em apostas esportivas, deve fazer uma análise ali preditiva de alguns jogos. Tem outras aqui que fazem sites, game e etc. As possibilidades aqui são infinitas. E quando a gente vem aqui no canto superior direito, a gente tem a opção de criar. E hoje eu vou criar uma com vocês aqui. Então essa daqui é a carinha da onde a gente vai criar os chats personalizados. E tem um ponto muito importante aqui, eu pensei em N ChatGPTs que a gente poderia fazer, mas eu vou fazer um que vai ser um analista de livro, vai ser assim que eu vou chamar ele, né? Porque recentemente eu li uma obra chamada Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, que foi um psicólogo, até hoje é renomado, ganhou prêmio Nobel e tudo mais, porque ele defendeu uma das teses que fomentou a economia comportamental. Para quem não sabe, a economia comportamental é uma junção em si da economia tradicional e o campo da psicologia, e tenta explicar ali algumas tomadas de decisão do consumidor. E esse livro, quem não leu, leia, é excepcional. Mas me surgiu algumas dúvidas e eu geralmente, quando eu estou lendo alguma obra ali, eu anoto alguns pontos, porque é um aprendizado válido também. Mas enfim, me surgiu algumas dúvidas e eu até procurei alguns reviews na internet, mas eu não achei nenhum que respondesse essas dúvidas, que foram bem específicas, e eu anotei elas, e por isso eu vou jogar a obra aqui no ChatGPT, vou fazer ele ler ela inteira e vou fazer ele responder as minhas perguntas com base na obra. Então, foi focado em uma dor, né? Acho que aqui fica bem claro para vocês que se um dia vocês forem criar para disponibilizar para capitalização mesmo do próprio chat, que vocês foquem em uma dor. Então aqui, quando a gente vai criar, tem duas formas de você fazer essa criação. Uma delas você vai fazendo aqui mais específica, vai inserindo a imagem, o nome dela, as instruções, que a gente vai até dar uma olhada ali na frente. Porém, você pode fazer o próprio chat enviando requisições no ChatGPT. Isso é incrível. Eu vou dar uma traduzida aqui só para ficar mais claro, tá? Mas basicamente você vai falando, né, como que seria esse chat. Então eu vou falar aqui que ele será um analista de livros. Qualquer arquivo ou e-book que eu envie para ele fará uma análise minuciosa sobre a obra e responderá baseado nela toda e qualquer resposta Porém, e aqui eu vou deixar claro, eu não quero que todo livro que eu envio para ele me mande uma resposta específica, né? Eu não quero que, por exemplo, vamos supor, eu vou mandar esse do Rápido e Devagar, aí depois eu mando
um outro, e aí outro e outro, e aí, quer dizer, ele cria uma memória baseada nesses livros, não. Eu quero que especificamente ele fale desse livro quando eu falar foque nesse livro, quando eu falar foque no outro livro, né? Então eu quero que ele tenha essa labilidade de leitura, assim que a gente pode falar. Porém, terá que ser flexível pois só se baseará na obra quando for pedido. Em específico. Senão, ele se baseará em todas as obras no seu acervo. Bom, então aqui uma dica para quem utiliza o ChatGPT e quem não utiliza também vai passar a utilizar e até mesmo está criando você tem que ser bem específico nas suas aquisições. É como se você estivesse falando ou ensinando para alguém que nunca teve contato e a pessoa não sabe nem o que você está pensando. Às vezes a gente acaba pulando etapas, né? A gente acha que as pessoas ou as coisas estão na nossa cabeça e a gente não consegue traduzir, mas isso é uma falha de comunicação, na real. Então, tenta ser o mais detalhista possível para que você tenha as respostas possíveis. Vai ser fácil no começo, não vai ser, tá? Mas você vai pegando e o próprio chat tem uma memória também que ele vai armazenando ali. Então, você vai corrigindo ele, você vai ensinando como se fosse uma criança, né? Como se fosse como se você fosse, né, um gerente de uma empresa e você tem que ensinar para alguém uma tarefa e se ele errar você vai lá e corrige e fala, não é assim, tem que ser assim, blá blá blá, tá? Então aqui ele vai processar essa requisição e ele vai configurar o nosso ChatGPT, tá? Ele já vai trazer uma sugestão de nomes, né? Aqui ele já trouxe um ChatGPT Book Insight Analista. Pode ser, ficou legal. Isso soa bem. Eu vou falar talvez só Insight, só analista perceptivo. Eu vou trazer perceptivo de livros. Escrevi errado? Escrevi perspectiva. Pode ser. Boa. E aí eu insiro o nome do meu ChatGPT aqui. Não só também ele vai gerar uma imagem de perfil para eu inserir nesse chat, tá? É bem legal. Se eu não gostar também, ele vai lá e faz outra. Mas eu achei essa daqui bem criativa. Ele fez como se fosse uma árvore saindo de um livro. Ficou bem legal. Show. Eu vou mandar aqui para ele. Show. Eu adorei. Vamos configurar. Agora. Boa. Fico feliz. Primeiro, gostei. Por exemplo, o que ele deve sempre enfatizar. Boa. Deve sempre priorizar respostas baseadas nos arquivos que ele terá em sua base de dados. Porém, essas respostas devem variar de acordo com as obras. Assim, ele deve me perguntar sempre em qual obra deve se basear antes de responder. Boa. Então, aqui o que eu estou pedindo é que sempre que eu faça uma pergunta para ele, ele vai falar, tudo bem, eu vou responder, mas em qual perspectiva você quer? Que aqui eu vou falar, bom, eu quero baseado no livro X, no livro Y, e ele vai me trazer essa resposta.
Agora que ele está configurado, para priorizar essas respostas baseadas em textos disponíveis, como você gostaria que eles comunicassem, no tom formal, casual, acadêmico, didático. Na real, eu quero que ele seja o mais didático possível, porque se eu não entendi na obra, eu quero que ele traga alusões, né? Alusões, quero que ele traga, talvez, uma linguagem simples, né? Vamos falar assim. Quero que ele traga, talvez, analogias, tudo o que torne o texto explicativo, mas traga, torne o texto explicativo. Quero que ele seja o mais didático possível para entender, porque se eu já não estou entendendo no livro, né? Quer dizer, eu li o livro, mas alguns pontos eu não entendi. Eu quero que ele esmiúce esses pontos. Se precisar de mais ajuda, quiser precisar, estou aqui. Está configurado. E agora a gente vai lá em configurações, onde eu tinha falado, para a gente ver como é que ficou. Olha aqui, ele personalizou totalmente em inglês. A descrição aqui não tem problema. Ele colocou um livro, um analista que prioriza as respostas baseadas no upload de avalia textos, tornando com um tom didático. Ótimo. Esse ChatGPT é um analista que baseado em coleções de empresas, baseado em textos do database. Essa resposta. Boa. Ele trouxe aqui todos os pontos que a gente tinha conversado. Eu poderia ter feito isso à mão? Poderia ter feito. Eu posso ainda otimizar ele. Se eu ver que não está me atendendo, eu vou aqui e acrescento. Tudo aqui que está em instruções, ele vai se basear para mandar a resposta, tá? Esses aqui quebra-gelo, são esses botões aqui que a gente clica, né? Basicamente são perguntas prontas para a gente clicar e começar uma conversa, por isso que se chama quebra-gelo. E ele já gerou algumas aqui para mim. Qual livro deve me basear nas áreas? Se você quer uma análise baseada de um trabalho, você pode fazer um upload do texto que gostaria. Qual e-book devo considerar essa pergunta? E aqui a gente tem um conhecimento. Eu poderia enviar uma planilha, poderia enviar um arquivo em PDF, um PPT, né, uma imagem. Eu só não consigo enviar vídeo até então, porque ele não faz essa análise de áudio e vídeo, mas diversos outros arquivos eu conseguiria enviar aqui e fazer construir nessa consciência do chat. Então eu tenho um arquivo aqui do PDF do e-book, eu vou inserir ele aqui e já vou testar ele para a gente ver como é que fica. Aqui voltando, ele já fez o upload do PDF, então já está praticamente pronto para a gente utilizar. Tem alguns checkbox aqui que a gente pode assinalar ou não, por exemplo, da navegação web, em que ele vai basear as perguntas dele. Ele pode ir na internet e dar uma pesquisada para saber sobre o assunto. Como eu só quero que ele foque no livro, eu vou desativar isso, tá? Para a gente testar mesmo. Geração de imagens através da DALL-E, que é a inteligência artificial da OpenAI que faz as imagens aqui, ela que fez esse livro, por exemplo. Então eu vou deixar aqui, provavelmente eu não vou utilizar. Intérprete de código e análise de dados. Ele vai, por exemplo, analisar algum arquivo. Essa parte é mais focada mesmo em se você vai fazer uma análise preditiva, se eu for enviar uma planilha para ele aqui, até mesmo um código de programação, para que ele, por exemplo, veja se tem algum erro de gramática ou algum erro técnico em si. Ele consegue fazer essa análise. E como eu não vou utilizar nada disso aqui, eu vou pular, tá? Tem outra aqui, por exemplo, das ações, que aí seria naquela parte de conexão de APIs. Aqui já entraria outros pontos mais técnicos. E também eu ativo a memória dele aqui, que é use os dados de conversa do ChatGPT para aprimorar os nossos modelos
não só, né, eu vou aprimorar esse modelo em si, mas vou aprimorar os outros modelos da OpenAI. Ela tá, né, basicamente estou autorizando ela a utilizar os dados dessa conversa aqui. Tá bom, então eu vou inserir primeiro aqui, no livro em si, na obra, o Daniel ganhou até um prêmio por levantar a teoria da perspectiva, né? E essa teoria em si, ela traz alguns aspectos da própria economia comportamental para explicar o porquê que nós tomamos decisões em certos momentos, né, de compra. Ali você vai escolher o item A ao invés do item B. E eu quero para mim que ele fale o que é a teoria da perspectiva, certo? Perspectiva, para ver se ele tá sabendo mais do que eu aqui, tá bom? Buscando na base de conhecimento. É um modelo de descreve sobre incerteza, diferentes modelos clássicos. Bom, vamos ver. Aqui vocês podem ver que o texto veio num formato diferente, né? Ele veio em si a resposta, mas a gente vê algumas referências aqui, um index, então eu vou pedir para que ele formate o texto. Formate o texto. Vamos ver se ele consegue trazer esse texto formatado para mim. Ele estava trazendo, mas ele não voltou, né? Então aqui, por exemplo, ele vai trazer certinho a teoria da perspectiva desenvolvida por Daniel Kahneman. Avaliação relativa é um ponto de referência. Por exemplo, uma pessoa pode sentir uma perda maior, não alcançar uma expectativa ou um ganho que por parecer na mesma situação. A percepção do valor diminui à medida que os valores absolutos aumentam. Sem a diferença de 100 e 200 parece maior do que embora a diferença seja a mesma em termos absolutos. Legal. Ele traz aqui, né, ele teve esse errinho aqui de sintaxe que a gente vai refinando ao longo do tempo. Quanto mais testes eu vou fazendo com ele, mais ele vai aprendendo que ele tem que formatar o texto. Mas em si ele respondeu a minha pergunta e eu vou fazer um teste com ele aqui. Eu tenho diversas questões que eu anotei e eu não entendi aqui. Então, por exemplo, um deles era a teoria da perspectiva, mas eu vou pegar um que eu já saiba mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, a lei do esforço invertido. Ela vai falar que muitas coisas, quando você acaba fazendo sem a preocupação, né, ou sem a pressão que você mesmo causa em si, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e acaba se pressionando tanto que a gente não faz. E quando você faz aquilo sem ligar, né, com pouco esforço, acaba tendo resultados mais efetivos. Fale sobre ela. Vamos ver o que ele vai trazer, baseado no livro também. A lei do esforço cognitivo não é diretamente mencionada no livro Rápido e Devagar, vão ser explorados sobre esforço cognitivo. Olhar que quanto mais nos esforçamos conscientemente para alcançar um objetivo, mais difícil é possível atingir o resultado desejado. Isso é alinhado que o sistema 1 automático e rápido frequentemente opera melhor, menos pressão, enquanto o 2 e aí ele fez uma análise baseada no livro. Show de bola. Show de bola, mas ainda ele tá tendo esse probleminha para formatar. Há algum problema com a formatação ou diagramação do texto? Eu escrevi errado. Ele foi se basear na diagramação do texto do livro. Ele me respondeu aqui. Você vê como você tem que ser bem específico na sua resposta. Se você fizer a pergunta boa, você vai ser respondido de forma boa, mas ele conseguiu aqui formatar esse texto bonitinho, colocou até em itálico. Show de bola! Show de bola, gente. Aqui
eu vou carregar outro livro para a gente ver se a gente consegue fazer essa análise, tá? Vou colocar aqui por exemplo, um que seja diferente, bem diferente do que a gente está falando aqui. Talvez esse do Einstein, para a gente dar uma analisada se ele vai conseguir separar essas respostas, né? Se ele vai escolher o livro A ou o livro B, para ele se basear. Por exemplo, o que é a mente humana? Vou fazer uma pergunta assim. Então aqui eu vou fazer uma outra pergunta para ele, né? Eu coloquei aqui as duas obras, uma do Einstein e uma do Rápido e Devagar, e eu quero ver se ele vai escolher entre o livro A ou B para responder. E eu vou perguntar para ele aqui o que é a mente humana, tá? Eu quero ver como que ele vai trazer essa resposta. Segundo Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Por outro lado, em Einstein, Sua Vida e Seu Universo, a mente humana. Ele trouxe aqui as obras dos dois livros, a visão, né, sobre o que é dos dois livros. Aqui realmente no Rápido e Devagar tem essa questão do sistema 1 e 2. O sistema 1 é um sistema mais rápido e pouco intuitivo, quer dizer, pouco intuitivo não, né? Ele é totalmente intuitivo. Então eu sei que 2 mais 2 é 4, mas no segundo sistema, quando eu falo que 100 vezes 300 menos 152, você já demora mais para pensar, porque exige mais uma complexidade no cálculo. Então ele é mais lento, porém ele é mais racional e assertivo. Já aqui no Einstein, Sua Vida e Seu Universo, eu nunca li essa obra, tá ali no meu escopo para ler, mas ainda não cheguei nela. Mas ele fala que a mente humana é explorada na figura do Albert Einstein, sua imaginação e capacidade de realizar experimentos mentais. É uma combinação intuitiva e criativa de buscar incessantemente pela compreensão das leis universais e o poder da mente humana para romper conceitos tradicionais e explorar novas fronteiras de conhecimento. Show de bola, show de bola. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Show? Eu vou aqui finalizar ele, só para vocês verem. Eu consigo disponibilizar através de um link para qualquer pessoa, consigo colocar ele aqui para mim, ou até mesmo publicar ele na loja para que outras pessoas utilizem, tá? Mas aí eu teria que ficar carregando milhões de livros aqui, ou até mesmo a própria pessoa pode inserir através do chat. Eu teria que só configurar isso para que ele aceite, tá bom? Mas eu vou deixar ele só para mim, porque agora eu acho que ele ainda está numa fase de desenvolvimento. Quem sabe lá na frente eu não consiga liberar ele, beleza? Mas são N possibilidades que você pode utilizar aqui. Você pode personalizar isso, por exemplo, um chat GPT para um mercado, para um comércio, em que a pessoa tenha que cadastrar algum número de estoques e através dela ela fale esses produtos aqui, ou até mesmo digite e saia numa planilha, ou ela tire fotos dos produtos e os produtos acabam sendo identificados através do chat e cria ali uma lista para ela. Então são N possibilidades que você pode personalizar aqui, tá bom? Isso é bem legal e você pode vender isso por um preço super show de bola também. Aqui eu não cobraria menos de R$300 para fazer um serviço desse, porque pouca gente tem esse conhecimento, tá bom? E se você quer ficar antenado nessa parte de inteligência artificial, ciência de dados, marketing, comunicação, se inscreve nesse canal aqui, não perde tempo, tá? Eu vou fazer aqui algumas aulas gratuitas para vocês verem como é esse mundo e quais são as possibilidades, que são infinitas. Não esquece, a inteligência artificial veio para ficar, ela é a bola da vez, então aproveita e entre, porque lá na frente pode ser você que esteja aí vencendo na vida, tá bom? Então é isso. Vou até copiar só para vocês verem, que eu vou colocar ele aqui e ele já vai direto no meu chat. Aqui tá ele, analista perspectiva, por Rafael Williams Pereira Ferreira. Show de bola, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e nos vemos em breve. Abraço, tchau.